Ok. Então, vamos fazer duas partes. Primeiramente, vamos fazer alguns exercícios sobre concavidade, que foi lá mais no último pedaço da última aula. Ok? Então, somente para lembrar, a gente viu que quando temos... Espera que a caneta ainda não está funcionando. Você deve despertar a caneta. Pronto. Ótimo. Então, a gente viu que quando temos uma função tipo parábola, f de x igual a x quadrado, a gente fez a derivada, dava 2x, e a derivada segunda dava 2. Isso é sintoma deste tipo de concavidade por cima. Espero que tenha o vidro aqui. Justamente ter uma derivada segunda positiva, porque a derivada segunda está falando para a gente o comportamento justamente essa concavidade, o que é naquela região. Do mesmo jeito, quando a gente for ver a função f de x igual a menos x quadrado, a gente vai fazer a derivada primeira, menos 2x, e a derivada segunda era menos 2, que é sintoma dessa concavidade por baixo naquela região. Okay? Aí a gente foi ver o teste da concavidade, justamente o que falava que se a derivada segunda, f de x, é maior de zero para todo x em uma região, de A a B, então o gráfico da f côncavo por cima naquela região, intervalo AB. Se a derivada segunda da f de x é menor que zero para todo x no intervalo AB, então o gráfico é côncavo por baixo naquela região. Então, somente revendo as definições que foram dadas lá no final da outra aula. E aí a gente viu casos de funções desse tipo, onde aqui, reproduzindo, tem o Iago, espero que vou mudar o Iago, ok. Tem uma mudança de concavidade, aqui tem uma parte que era côncava por baixo, que vai depois passar a ser uma côncava por cima. Aí, nesta região, a derivada iria ser negativa, e nessa outra região, a derivada segunda iria ser positiva. Então, claramente, no meio, aí um ponto onde a derivada, para passar, aqui estamos supondo implicitamente de uma derivada segunda contínua, vai passar continuamente de valores positivo para negativo, então é um ponto onde deve ser zero, necessariamente. Então, a gente viu a definição do ponto de inflexão, que seria o ponto P, na curva y igual a f de x, onde a derivada segunda é zero, ok? Pero a gente viu que esta condição, de fato, a definição, perdão, correção, a definição de... um momento, João, deixa eu só... Ok. Mas falar. A definição propriamente dita do ponto de inflexão é o ponto onde há esta troca de concavidade. Antes era, sei lá, côncava por cima, depois passa a ser côncava por baixo. Então, essa condição que a derivada segunda é zero, como já a gente falou na sala de aula, é uma condição necessária, mas não suficiente para caracterizar o ponto de inflexão. A gente já viu, por exemplo, o caso da f de x igual a x4, onde, se você fazer a derivada segunda desta função, ia dar 12x². Se você calcular no zero, isso iria ser zero. Mas zero para essa função não é ponto de inflexão, é um ponto de mínimo. Fala, João. Eu queria saber sobre isso, né? Quando você tem uma função de quarto ou segundo grau, o zero, a derivada segunda do zero é zero. Sim. Mas a concavidade continua, né?
Sim, Então, por isso a gente vai ver exemplo disso, João. Eu acho que vai ficar mais claro com exemplo. ok. Porque você justamente deve ver qual o sinal da concavidade à direita e esquerda daquele ponto. Entende? Eu tô um pouco encabulado porque Porque, porque veja não é bem. positivo, né? Vamos pegar esse exemplo justamente que você pegou. Ok. Vamos pesar isso daqui, mas você vai ver que vamos fazer vários exemplos com isso. F de x igual a x4, não? Como o caso que a gente falou agora. Se a gente calcular a derivada primeira de x, isso vai ser 4x cubo. Se a gente vai calcular a derivada segunda, vai ser 12x quadrado, concorda? Concordo. Então, a gente vai fazer aquela linha, não? Aqui. Então, esse vai ser x. E a gente marcou que aqui no zero, a f dos linha de zero valia zero. Mas agora você faz aquele raciocínio. Quanto vale, qual é o sinal desse daqui, a direita e esquerda? É sempre positivo, não? Então, aqui, para ser sempre positivo aqui, é sempre positivo aqui, ela é côncava por cima, entende? Então, não é ponto de inflexão, porque não há mudança de concavidade. Sim. Entende? Aqui Mas seria sempre aí, assim. no ponto zero, existiria... não existe concavidade em um ponto, né? Existe concavidade em um intervalo. Sim. Mas... É esse ponto, você vai ver que esse ponto, de fato, é um ponto de mínimo. E como ver isso? Ver isso facilmente, porque bom, ele é um ponto crítico, vai usar o teste da derivada primeira, nesse caso. Você faz a derivada Entende? primeira, substitui ali, e você consegue ver que a derivada ali é Todos esses testes são condições suficientes. Alguns são melhores para algumas funções, outros são melhores para outras. Nesse caso, o teste da derivada primeira é o que é útil para o estudo dessa função. Sim, porque você iria ver que se você fazer o teste... perdão. Se você fazer o teste aqui, derivada primeira, você teria que a derivada... cadê? Que a derivada aqui é zero, não? E depois aqui para x negativo é negativo, não? Então seria assim. E para x positiva, positiva, não? Isso seria f' de x negativo, e aqui teria f, esse no zero, f' de x positivo. Então, você iria concluir que é o mínimo, entendeu? Teste de derivada. Ok? Então, mas sim, eu sei. Então, por isso eu estou falando isso, porque deve tomar cuidado assim nas conclusões. Então, esse seria o teste da derivada segunda, que a gente viu no final da outra aula, não? Onde a gente viu que agora estamos falando do valor no ponto. Agora, suponha que a derivada segunda seja contínua, que essa coisa é uma hipótese importante, e que você tenha já que a derivada primeira no ponto C, x igual a C, é zero. Então, espera aqui, temos alguns colegas seus. Sim. Então, se a derivada segunda avaliada no ponto C, é maior que zero, com cavidade por cima, então a gente pode concluir que é um mínimo local. Ok? Combina a derivada com a concavidade. Caracteriza isso, entendeu? A mesma coisa se a derivada primeira é zero e a derivada segunda é menor que zero naquele ponto, então a gente tem essa situação de máximo local. Ok? Bom, então
Então, vou fazer alguns exemplos, justamente para começar a ver tudo isso. Então, vamos examinar essa curva, y4 menos 4x cubo, ok? Em relação com cavidade, ponto de inflexão e mínimo locais. Então, a gente vai calcular aqui a derivada, isso vai ser 4, espera, porque saiu vermelho, que não era para ser vermelho, fazer assim, 4x3 menos 12x quadrado, concorda? Aí a gente pode fatorar o 4x quadrado, não? Então, aqui vai virar 4x quadrado, e aqui vai sobrar x menos 3. Sim? Sim. Então, a gente, então, desde que esta a função, então, a primeira consideração que vocês devem fazer é domínio da função. Falei, primeira coisa, ver a função A. Qual o domínio? Tudo era. Outros reais. Tipo da função, polinômio, então você sabe que é diferenciável, não? Então, existe derivada a qualquer ordem, existe a derivada primeira, existe a derivada segunda, por quê? Porque vai sempre derivar de ter polinômios, não? Então, existe derivada contínua a qualquer ordem, então, em particular, existe derivada contínua primeira, existe derivada contínua de ordem 2, não? Então, os pontos críticos, o único ponto crítico são os pontos onde a função se anula, concorda? Porque não tem ponto onde a derivada não existe, não? Então, se a gente vai fazer aqui, ponto crítico aqui, esse daqui, vai ser aquele valor de x estrelinha, onde a derivada é zero. Espero que o Daniel ficou fora aqui. Aí vão ser, então, como vai ser? Ou vai ser x estrela igual a zero, porque ou vamos ter isso igual a zero, ou vamos ter isso outro igual a zero. Ou vai ser x estrelinha igual a 3. Temos dois pontos críticos, 1, 2, concorda? Aí a gente vai calcular. Então, essa vai ser a derivada primeira, temos dois pontos críticos, e agora vamos usar diretamente o teorema para caracterizar se ele for o máximo mínimo. Aí vamos calcular a derivada segunda. Aí vai ser 12x quadrado menos 24x, não? Então, vamos sempre... bom, sim, podemos faturar. Eu gosto sempre de faturar 12x. E aqui vai ficar x menos 2, não? Bom, já de aqui, a gente vê, calculando a derivada segunda, que, bom, vamos primeiramente acabar com os pontos críticos. Então, se a gente vai substituir esse valor dos pontos críticos aqui dentro, o qual vai ser o valor no zero, a gente vai ver que é zero, não? Então, não podemos usar aquele teste da derivada segunda para deduzir se este ou zero é o máximo, mínimo, ou não é, ou nada dos dois. E para o outro, 3, a gente vai obter que isso daqui vai ser 12 vezes, vai ser 36, e aqui vai ser 1, não? Então, esse é positivo, então, podemos concluir sobre os 3. O que vai ser os 3, com cavidade por cima. O que vai ser o ponto... O que acontece para x igual a 3? Com cavidade por cima. Positivo. Então, derivada da primeira, zero, com cavidade por cima, vai ser um ponto de mínimo. Mínimo local, ótimo. Então, esse daqui a gente já pode concluir que em x igual a 3, mínimo local da F. Bom, df, ok? Espera, deixa que eu vou escrever melhor. Então, em x igual a 3, mínimo local da F. Aí você calcular o valor.
Mas agora, então, sobrou esse ponto aqui. Pode ver, isso que vai ser, então. A gente já... Um possível ponto de inflexão, não é? Uhum. Ok? Professora, Sim, desculpa sim. aí, é Não, que fala. o PC que Sim. estava aqui dando erro, ele acabou dando erro aqui, mas eu volto. Posso fazer uma pergunta? Pode, pode. No caso, por que que o 3 seria o ponto de inflexão, tipo assim, para cima? Seria tipo Não, uma... não, 3 não é ponto de inflexão. A gente viu aqui, teste de derivata segunda. Se a derivata primeira em um ponto x igual a c é zero, ou seja, tangente aqui, zero. E a derivada segunda é positiva, com cavidade por cima, então aquele é um ponto de mínimo. 3 é um ponto de mínimo, entendeu? Ah, sim. Ou seja, o zero seria tipo uma espécie de máximo e o 3 seria o Não, mínimo, não, certo? não, o zero não concluímos agora. Concluímos somente para igual o 3. Certo. Porque no zero a gente tem a derivada segunda igual a zero. Possível ponto de inflexão. Depois, a gente deve, como a gente comentou antes, deve estudar o sinal da concavidade à direita e à esquerda daquele ponto, ok? Certo. A gente viu aqui que, para ser um ponto de inflexão, deve ter uma mudança de concavidade. Então, necessariamente, no ponto de inflexão, a derivada segunda é zero, mas poderia ser que a gente viu aquele exemplo de x potência 4. Poderia ser que não há mudança de concavidade. É uma condição necessária, mas não suficiente para garantir que aquele ponto seja um ponto de inflexão. Então, vamos continuar aqui. Então, ok? Então, se a gente agora... Então, aqui, então, o F no 3 é o mínimo local. E agora, se a gente justamente vai estudar o sinal do... Então, aqui no zero, espera um segundo aqui, era isso aqui. Ah, sim. Se você vê a expressão da derivada segunda, ela se anula onde? Em dois pontos, não? É zero quando x igual a zero e quando x igual a 2, concorda? Sim? Sim, sim. Então, agora, para determinar se estes pontos são pontos de inflexão, a gente deve ver o sinal da derivada segunda, à esquerda e à direita de cada um deles, para ver se há mudança de sinal da derivada segunda, entendeu? Sim. Então, vamos ver. Aqui, para x negativo, qual é o sinal da derivada segunda? Esse daqui seria negativo, e esse daqui seria x menos 2, positivo ou negativo? Negativo também. Negativo. Então, temos negativo por negativo, o sinal da derivada segunda é Positivo. positivo. Ótimo. Então, aqui a gente iria colocar mais, que significa concavidade por cima, concorda? Sim. A gente pode, eu gosto de falar carinha sorridente, aí talvez a pessoa se lembra melhor. Aí aqui, por exemplo, aqui desse outro lado, para x maior que 2, como é o sinal aqui? Esse termo é Positivo também, né? positivo, esse vai ser positivo, esse vai ser positivo. Esse também Positivo. pode. Aí Entre tá. 0 e 2 vai ser negativo? A gente vai ver, exatamente, Daniel. Vamos ver, entre 0 e 2, o que acontece? Este é positivo, concorda? Que é positivo o x, mas Sim, agora o x é menor que 2. Então, esse daqui é... negativo. Então, aqui é negativo. Então, aqui, essa daqui. Então, você vê que os dois são efetivamente ponto de inflexão. Não? Porque você vê a concavidade vai mudando ao passar do zero e ao passar do 2. Sim. Então, o
esse zero, que era o ponto crítico, é um ponto crítico que é um ponto de inflexão, porque é esta mudança de concavidade. Mas quanto vale a derivada primeira? Vamos ver a derivada primeira ao passar do zero. A derivada primeira era esse negócio aqui, não? Qual é o sinal da derivada primeira ao passar do zero, não? Porque aqui... Então, vamos ver isso. A gente estudou o sinal da derivada segunda. Vamos fazer a mesma coisa com a derivada primeira. Derivada primeira. Primeira. Cadê? Era 4x². É x menos 3, se eu me lembro bem, x menos 3. Aí a gente quer caracterizar acima desse gráfico daqui, para saber o que acontece a respeito se a função é crescente ou decrescente ao redor desse ponto daqui. Então, vê o que acontece aqui. Então, aqui, vou marcar todos os pontos. Tinha os pontos de inflexões. Aqui tem o 0. Aqui tem, vou marcar todos os pontos. E o 2. 2, 3, 0. Bom, então, a derivada mesmo, ela é 0 aqui e aqui. Então, ela tem sinal constante aqui e sinal constante aqui e aqui, concorda? Então, qual vai ser o sinal à direita do 3? Vai ser positivo, positivo. Então, aqui vamos ter positivo crescente. Aqui, nesse intervalo aqui, ela vai ser decrescente, porque vai ser positivo, negativo, concorda aqui entre 0 e 3. Sim, aí vai ser negativo. E antes do zero vai ser positivo. Isso, muito bem. Vou fazer uma pergunta rapidinho. Espera. Então, vamos lá. E aqui vai ser... e antes do zero vai ser... Como vai ser antes do zero? Positivo, crescente. Não, como é positivo? Vai ser negativo, não? Porque antes do zero? Não, porque tipo, isso não é positivo? é negativo. Mas o x Não, antes não. do zero... Não, Daniel, um momento, vamos focar. X² é sempre positivo, não é? Sim. Então, esse é negativo. Então, antes do zero, ela é negativa. Que faz sentido. Por quê? Porque a gente viu que o zero não é nem ponto de máximo, nem ponto de mínimo. Não viu isso? Uhum. Ou seja, poderia ser no mínimo do máximo. De fato, é um ponto de inflexão, exatamente por essa razão. Porque ela continua decrescendo, somente que muda de concavidade. Então, se você vê o desenho, essa é a função. Ela é sempre decrescente nesse intervalo, até 3, depois passa a ser crescente, e antes tinha uma concavidade por cima, depois passa a ser por baixo, até aqui, até 2, e depois volta a ser por cima, entendeu? Ou seja, ela continua decrescendo, só que de formas diferentes. Até chegar no ponto 3, aí depois ela passa a ser crescente. Exatamente. Então, veja bem, exatamente. Então, tem várias maneiras de caracterizar o comportamento dessa função. Se eles vão pedir onde a função é crescente ou decrescente, aí você iria dizer
olhando a derivada primeira, que ela é decrescente até 3, e depois passa a ser crescente acima de 3, porque nessa região é sempre negativo, não? Assim, a parte desse ponto de 0, e aqui vai crescendo, entendeu? Então, como intervalo de decrescência, e tudo isso, de menos infinito até 3, vai crescer de 3 por cima. Então, essa é uma caracterização do comportamento dessa função. Corresponde a isso. Ela vai decrescer, como você falou, Daniel, e depois vai crescer. A outra caracterização é a concavidade. A concavidade dessa função, aí, nesse caso, você vai dever olhar a derivada segunda. Aí não estamos mais falando de quando ela é crescente ou decrescente. Estamos falando da concavidade. Aí vai ver o zero da derivada segunda. Aí você vai falar, a derivada segunda era positiva de menos infinito até 0, vai se tornar negativa de 0 a 2 e vai voltar a ser positiva de 2 a mais infinito. Portanto, a concavidade é por cima de menos infinito a 0 e de 2 a mais infinito. É de negativa, ou seja, por baixo de 0 a 2, que corresponde por cima, até aqui, por baixo, perdão, por baixo até aqui, este pedaço, e depois volta a ser por cima. Ficou claro? Não entendi, ou seja, pega, tipo, a questão daquelas positiva, negativa, positiva, aí depois junta meio com, tipo, negativa, negativa, positiva, aí meio que dá o direcionamento da função? Não, Daniel. Estamos falando duas características diferentes da função. Naquele exercício que eu passei para você, tem vários itens. Um fala onde a função é crescente ou decrescente. Aí você iria olhar somente a derivada primeira. Veja, onde a derivada primeira é positiva e onde é negativa. Onde é negativa vai ser decrescente, e aqui seria o intervalo de menos infinito a 3, decrescente. Por a função f decrescente, pois f' de x é negativa nesse intervalo, ok? Então, e do mesmo jeito, você diria que no intervalo 3 mais infinito, a f é crescente, pois a derivada de x é positiva nesse intervalo. Então, esta é a resposta ao item em quais intervalo a função é crescente ou decrescente. Depois tem outro item que fala a respeito da concavidade. E outro item. Aí você iria olhar a derivada segunda. E vai ver onde é 0 e onde é positiva e negativa. Aí, onde é positiva seria a região onde tem concavidade por cima, onde é negativa iria ser onde está a concavidade por baixo. Então, nesse caso, seria de menos infinito a 0 com cavidade por cima e de 2 para infinito com cavidade por cima. E somente entre 0 e 2 com cavidade por baixo. Depois iria perguntar onde estão os pontos de inflexão. Os pontos de inflexão onde há uma mudança de concavidade. Ou seja, onde a derivada segunda passa de ser positiva a negativa ou vice-versa, e aqui tem 2 pontos de inflexão onde isso acontece. Ficou claro? Daniel? Sim? Daniel? Ficou? Daniel? Isso. Continua. Sim, ficou claro. Então, aqui tem diferentes regiões. Veja que as regiões não coincidem, são diferentes. Okay? Porque aqui, dentro do intervalo onde a função é decrescente, há uma mudança de concavidade. Okay? Então, os intervalos de concavidade não coincidem com o intervalo decrescente e decrescente. Ok? Bom, ok. Vamos fazer... Aqui tem outro exercício.
Então, examine a curva y potência 2/3 vezes 6 menos x potência 1/3. Aí aqui eu já deixei as contas todas feitas, porque senão seria muito tempo refazendo, mas sugiro vocês refazer do lado, com calma, sem olhar, ok? Porque deve saber fazer estas contas. E quando calcula a derivada primeira e a derivada segunda, elas vão fatorar dessa maneira. Então, primeiramente, você vai identificar o domínio das funções. Aqui vai logo ver que as funções não estão definidas no 0 em 6. Então, o domínio já é efeito de... como se diz? É um domínio... o restante não tem problema, porque são raiz cúbica, não? Mas o domínio, então, é quebrado em subintervalos, ok? Então, tem o fato que as funções não estejam definidas, a derivada primeira, naquele ponto que que informação já fornece para vocês. O fato que a derivada, a função ela mesma está definida em todos R, mas derivada não. Então, o fato que a derivada não esteja definida... Assíntota, né? Assíntota vertical, né? Não. Vamos pensar mais simples. A função, ela tem um domínio R, mas a derivada primeira não. A derivada primeira não está definida em 0 e 6. Então, logo você já tem lá 2 pontos... Que a tangente Não existe. tangente, mas 2 pontos críticos. Você lembra que os pontos críticos são os pontos ou onde a derivada é 0 ou onde a derivada não existe. Não é? Então, aqui já sabe que a derivada não existe no 0 e não existe em x igual a 6. Então, são 2 pontos críticos. Qual seria o terceiro ponto crítico? Onde a derivada agora seria 0? Em x igual a 4. X igual a 4. Então, pronto. Você tem lá 3 pontos críticos. X igual a 4, x igual a 0 e x igual a 6. Ok? Então, 3. Então, a gente falou que a derivada primeira não existe em x0, x2 igual a 6. Então, 2 pontos críticos. E a derivada primeira é igual a 0 em x3, x3 igual a 4. Ótimo. Então, já, por exemplo, você poderia fazer o teste da derivada primeira ou segunda, não? Então, para esse ponto 4, você pode fazer o teste da derivada segunda e ver o sinal da derivada segunda naquele ponto, por exemplo. Então, quanto varia o sinal da derivada segunda em x igual a 4 aqui? Se eu calcular f, perdão, se eu aqui fazer f dos linhas de 4, quanto seria igual? O sinal, lembra que nem precisa fazer a conta, não estou nem pedindo a conta, de fato estou pedindo o sinal negativo, muito bem, porque esse é negativo, esse iria dar positivo, e esse 4, seria 4 ou 6 menos 4 iria dar positiva, então esse aqui seria negativo, concorda? Concordo. Então, o fato que a derivada segunda é F4 negativo. Então, usando os testes SEG do teste da derivada segunda, o que pode concluir a respeito do ponto 4? É um ponto de máximo. É um ponto de máximo, porque é cabeça por baixo, ponto de máximo, não? E
x igual a 4, f tem um máximo local. Ótimo. Ok? Muito bem. Espera que tem Vitor que caiu fora. Ótimo, muito bem. Então, mas agora para os outros dois. Então, um não sabe que é o máximo local. Mas o que vamos fazer para os outros dois? Então, aqui pode fazer o sinal da derivada, para que o Daniel fica fora. Se você olhar o sinal da derivada primeira, fazer todos os sinais ao redor do zero e ao redor do 6, você iria ver que ao redor do zero, esse daqui troca de sinal, não é? Professora, desculpa não ter respondido naquela hora. O outro PC que eu estava utilizando aqui estava dando um monte de problema. Toda vez que eu deixava na tela do Zoom, ele apagava assim, eu troquei aqui para o... Não tem problema, Daniel, não tem problema. Então, vamos lá. Vamos usar agora o teste da derivada primeira para caracterizar aqueles outros pontos críticos, o zero. Aí, se você vê a derivada primeira, ao redor do zero, assim, o intervalo esquerda é a direita. Você vê que esse aqui não vai mudar de sinal, esse daqui não vai mudar de sinal, o que muda de sinal é esse daqui, concorda? Porque para x negativo, e para x positivo, é positivo, concorda? Uhum. Então, você vai ver que aqui a esquerda é derivada sinal negativo, e a direita é positiva. Então, aquele ponto onde a derivada primeira não existia, que ponto é? Espera, ok? Eu não... Esse aqui não existe a derivada primeira, em zero. É um ponto crítico. Mas como é? É um ponto de... À esquerda, a derivada cresce, Um ponto de e a mínimo direita... local, né? De mínimo local, muito bem. Então, o zero, usamos o teste da derivada primeira, o 4 usamos o teste da derivada segunda para dizer é um ponto de máximo local. E também confirmado pelo teste da derivada primeira também, ok? A derivada no zero, a gente não conseguiu usar o teste da derivada segunda, porque a derivada primeira e a derivada segunda não estão definidas no zero. Então, usamos o teste da derivada primeira. Aí, o 6, a 6, a gente vê que ele o teste a derivada é decrescente, tanto esquerda quanto à direita, porque aqui, veja bem o que acontece, que tem um quadrado desse daqui. Então, não vai mudar de sinal, não? Ainda à esquerda, à direita, ok? Consegue ver aqui que não vai mudar de sinal? Porque seria raiz cúbica de 6 menos x quadrado. Então, não vai mudar de sinal, não? Então, o que é esse ponto? Aí a gente vai fazer o teste da derivada segunda para ver se é um ponto onde haja mudança de concavidade, não é? Porque é um ponto crítico, mas a gente não sabe se, além de ser um ponto crítico, tem outra, assim, a função é decrescente à esquerda e à direita, então não há mudança de crescimento. Então, podemos fazer o teste de derivada segunda, assim, o estudo da derivada segunda para ver o que acontece. Quando a gente vai fazer a derivada segunda, vai ver o teste, assim, vai ver o sinal, efetivamente você vai ver que a esquerda ela é negativa e a direita ela é positiva. Então, aquele ponto crítico, aquele em x igual 6, há uma mudança de concavidade. Ou seja, é um ponto de inflexão. Veja bem que um ponto de inflexão, nesse caso, mesmo que a derivada não seja definida, porque não é definida, então não pode caracterizar ele para ser para ter derivada zero, ok? Mas é um ponto de inflexão, pode ver? Sim? Perdão, como é que é? Eu me perdi só nessa penúltima frase que você falou. Como a E eu- derivada não é definida.
A derivada não é definida. Então, é a mesma coisa que quando a gente fala que o ponto crítico. Um ponto crítico é um ponto onde ou a derivada é zero ou não é definida. Sim, Também, aqui a gente tem um ponto de inflexão onde, se a derivada for definida, se a derivada segunda for definida, deveria ser zero se for definida, mas não é definida. Sim. Não? Então, um O ponto que de inflexão também pode ser, entre aspas, um ponto crítico de inflexão, né? Se ela não... Exatamente, porque a gente deve lembrar a definição. A definição, ela mesma, é o que fala. É um ponto onde há mudança da concavidade. E, Sim, de fato, a esquerda tem uma concavidade e a direita tem outra. Então, essa definição. Depois a gente tem vários testes para tentar individuar, mas não se deve confundir o teste com a própria definição. Ok? beleza. Obrigado. Então, aqui, então, por isso é bom fazer isso resuminho. Você vai separar os intervalos, aqui pode ver, a gente separou o intervalo usando os valores críticos da derivada segunda, não? Ou seja, o intervalo onde está definida entre zero, menos infinito, 0, 0, 6, 6 mais infinito, porque em 0 e 6 não está definida. Aí você vai, a gente foi ver os três termos e foi calcular o sinal, avaliar o sinal de cada termo em cada um desses intervalos, e depois, fazendo o produto, foi deduzir o sinal da derivada segunda e ver onde há mudança de concavidade. Ok? Ficou claro? Professora, Sim. quando você diz que não tem derivada, é porque zero é o denominador, é isso? Isso. Ah, tá Aqui bom. não está definida como função, não? Em 0 e em 6. Exatamente. Não se chama ponto crítico, porque se chama de ponto crítico o valor de x pelo qual a derivada primeira não está definida, ou é zero. Mas esses são pontos assim, onde a derivada segunda não está definida. Então, também pode ser candidato para ser ponto de inflexão. Então, de fato, se você ver o desenho, o gráfico da função, pode ver aqui tem uma cúspide, ok? Por isso não está definido, ok? E aqui no 6, aqui está meio assim, achateado, assim, ok? Assim, não, perdão. E aqui no 6, há uma derivada que é... Veja bem, se você ver a reta tangente, o que diria da reta tangente aqui? Que ela não existe, né? Ela é infinita. Menos infinita. Exatamente, seria vertical, não? Então, Sim. assim, não existe porque seria um valor vertical, mas de fato seria vertical. Entende? Por isso não existe. Ou seja, existe como tangente geometricamente, mas como função, como inclinação seria infinita, não? Ótimo. Ok? Bom, então, aqui eu coloquei aqui oração, vamos ver, que eu queria fazer outra parte também. Então, aqui podemos fazer outro exercício com outra função, x sobre a raiz de 1 menos x, e você vê que essa função daqui, aqui tem uma, em x igual a 1, o que tem? Se tem uma... Para x igual a 1, o domínio não é... Não está definido, mas então, quando eu me aproximo do valor 1 à esquerda, você vai ver que é mais infinito. Então, o que tem lá, esta função? O que tem x igual a 1? A gente viu faz um tempinho. Tem uma assíntota vertical. Ok? Certo. Ok? Então, já aqui você vai individuar o zero do denominador vão ajudar você a encontrar assíntotas das funções. Tá? Essa tem uma assíntota vertical. E por cima, porque tem uma assíntota, aí você sabe que não existe o máximo absoluto, não? Porque você vai para mais infinito, não pode ter, e também não tem máximo absoluto. Agora,
Qual é o domínio desta função? Você vê que, pela natureza dela, porque esse daqui deve ser 1 menos x, deve ser maior que zero, não? Porque não pode ser igual a zero, não? Certo. Aí x, espera, então, 1 menos x maior que zero. Então, aqui x é menor que 1, ok? Espera um segundo. Sim. Bom, aí aqui o exercício pedia, por exemplo, de considerar essa função neste domínio particular, de -2 a 1. Então, nesse domínio particular, ela não tem um máximo absoluto, porque a gente viu que vai para menos infinito, e tem, além disso, o que acontece? Aí a gente deveria calcular a derivada, assim, meio feiozinha, mas a gente consegue ver que tem 2 pontos críticos, e eu vou deixar essas contas para vocês. Então, tem 2 valores onde a derivada é zero, que seria 1, e 1, 2. Mas veja bem que 1, 2, 1 não pertence a esse intervalo, e 2 também. Então, nesse intervalo, existe valor crítico? Não, porque a função não está definida? Exatamente, porque não estão fora do intervalo de definição, não de definição, do domínio da nossa função. Ok? Professora, pode voltar no slide antes do anterior? Esse daqui, Daniel, desculpa, esse eu vou deixar para você ver, ok? Isso estamos correndo justamente, depois você vai ver. Agora, Certo. na mesma... tem um exercício aqui, o 42, outra função, logaritmo de x² mais 27. Aqui vai fazer um estudo desta função, vai dever usar a regra da função composta, não? Que vai ser a derivada da função logaritmo, vezes a derivada que está na barriga do logaritmo, ok? Então, a derivada primeira vai sair igual isso. Todo mundo está de acordo? Sim? Sim, Daniel? Sim. Aí, o que acontece? Posso fazer uma pergunta rapidinho? Sim. Assim não, mentira, assim não. Por que isso? Por que isso acontece? Ok, porque essa é uma função composta. Esse é f composto g de x. Derivada é função composta. Mas por que, digamos assim, a curva, vamos dizer entre aspas, faz um sorriso? Porque vai para baixo, depois tipo vai para cima. Por que isso? Daniel, estamos no outro exercício. A gente falou, a concavidade, a definição de concavidade depende do sinal da derivada segunda. A derivada segunda é positiva, concavidade por cima. A derivada segunda é negativa, concavidade por baixo. Certo. É isso, Ok. é isso, nada mais que isso. Então, você Certo. deve estudar o sinal da derivada segunda, tá bom? Não, é porque, tipo, eu até estava vendo a aula, só que toda vez que, tipo, chegava um momento no outro computador, a tela ela ficava piscando. Eu sei, entendo, Daniel. Mas é somente isso, são 2 estudos diferentes. Se você vai estudar a crescente e decrescência, vai ver a derivada primeira. Se é concavidade, vai ver o estudo do sinal do derivado da segunda, tá bom? Mas vamos fazer esse exercício. Então, aqui você vai dever fazer derivada de função composta. Quando chega nessa derivada primeira, aí é muito fácil o seu trabalho. Por que é fácil, gente? Primeiramente, Perdão, qual a pergunta, professora? é muito fácil fazer estudo dessa função, porque onde está um zero quando eu chego aqui? Tem somente um único zero, x igual a zero, não? Porque esse daqui nunca é zero, Certo. e sempre é positivo, esse aqui sempre é positivo, somente o denominador pode ser zero, e somente no x igual a zero. Então, tem um único zero, fácil de identificar,
x igual a zero, e por cima você faz facilmente o estudo da derivada X é o primeira. cubo, né? Então É. ela segue o sinal do X. Exatamente. Então, você já sabe que a esquerda do zero, então, entre menos infinito zero, ela é negativa, e de zero mais infinito, ela é positiva. Então, como é o zero? Que O tipo zero, de ponto? então, é um ponto de mínimo local. Na real, de mínimo global. É um ponto de mínimo local e global, pode ser local e global. Então, vamos ver. De fato, você vê o valor da função aqui, facilmente vem aqui, não? Vem que x cresce, o logaritmo na função crescente, não? Então, tem um x4. Então, mesmo sem fazer nenhum estudo, olhando somente esse logaritmo, você já teria suspeitado isso, não? Porque logaritmo na função que cresce se o que está na barriga dele cresce. Aqui, o x aparece com potência 4, poderia até ser potência 2. Aí, o que está dentro da barriga do logaritmo, qual é o menor valor desta u? É quando x é igual a zero, não é? Sim. Então, para todos os outros valores de x, isso iria crescer. Então, o logaritmo, a gente vê que é uma função crescente. Então, já era uma intuição para saber que isso dá certo. Então, é um mínimo local e global. Muito bem. Mas ainda tem a questão da concavidade, porque sempre coisa poderia acontecer do lado do outro, onde, como a gente viu no outro exemplo, onde mesmo que a função é crescente ou decrescente, dentro desse intervalo, ela pode mudar de concavidade, não é? A gente viu o exemplo daquela curva que fazia assim, era decrescente, mas aqui era com cabeça por cima e aqui com cabeça por baixo, não é? Ok. Então, quando você vai fazer a derivada segunda, de fato, a derivada segunda, aqui vou deixar, Daniel, toda a conta aqui, que usando aquele derivada da razão lá, do quociente. Então, aqui vai descobrir que a sua derivada segunda, aqui tem um termo no denominador que é sempre positivo, então esse termo não vai afetar nada. O que pode dizer a respeito do sinal da derivada segunda? Onde ela é zero e onde ela troca de sinal. Aqui tem o produto de dois termos, não? Esse zero... 4 de x não é onde fica, não é onde dá zero, e o x a quarta menos 81 não é onde dá o sinal? Exatamente. Então, vamos por parte. Aqui, o zero da derivada segunda é x igual a zero, e quando x, 4 menos 81 é zero. Onde isso aqui acontece? Vamos lembrar, x igual a... Zero. 3. Não, 0, 3 e... Menos 3. É menos 3. Então, temos 3 pontos onde a derivada segunda é zero, ok? Espera, porque esqueci um ponto aqui. Esqueci um ponto. Não é muito bom. Esqueci de calcular um ponto. Bom, falta fazer uma conta. Aí você vai ver que, então, vai estudar o sinal da derivada à esquerda e à direita. Aí vai ver... Perdão. Não está em voz. Então, quando x é maior que 3, x4 é maior que 81, não? Aqui tem um sinal negativo, então, essa é negativa, a derivada segunda, concorda? Sim. Ótimo. Quando x é entre 0 e 3, agora esse daqui, o tanto 1 ganha do x4. Então, esse verá negativo. Isso é sempre negativo, 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 vira positivo.
Pode ver, Daniel? Sim, eu consigo ver e consigo mexer no Zoom. Ótimo. Aí, agora, o que acontece para... agora, veja uma coisa, eu já quero alertar vocês. Você observa que quando eu vou à esquerda do zero, de fato, aqui não há mudança de sinal da derivada segunda. Consiga ver isso? Que? Aqui, como é o sinal entre -3, é sempre positivo, tanto à direita quanto à esquerda. Consegue ver? Porque isso é sempre negativo. É porque quer ficar negativo, negativo, aí vira positivo. Então, por que aqui houve uma mudança de sinal e aqui não houve uma mudança de sinal? Por quê? Eu vou explicar um truque. Porque aqui tem um quadrado. Acima daquele ponto, daquele zero, aquele zero vem com multiplicidade 2. Então, ao redor não há mudança, nem com a parábola, não? Que quando vê a parábola, ela é sempre que o sinal é sempre o mesmo, positivo, positivo. Então, quando se aqui teria sido o mesmo se aqui eu tivesse colocado o 2 aqui por cima. Então, é sintoma de quando tem uma raiz de uma função, mas vem com multiplicidade 2. Vai ser sempre ao quadrado, porque a multiplicação de negativo vezes negativo. Menos 3 vezes menos 3, 9. Menos 2 vezes menos 2, 4. Ou seja, não importa quantas vezes estiver elevado. Se estiver elevado ao número par, o resultado sempre vai ser positivo. Não, é isso que estou falando. Se a multiplicidade da raiz aqui é 2, então, esse outro é diferente. Esse pode se escrever como x² mais 9 e x² menos 9. Concorda? Sim. Ok? Então, lá a multiplicidade do x3 e x-3 não é 2, ok? É 1. Vamos, aqui é x² mais 9 vezes x menos 3 vezes x mais 3. Então, esse daqui, a multiplicidade do 0 em 3 e menos 3 é 1. Aqui, não. A multiplicidade da raiz 0 é 2. Enxerga a diferença? Eu me perdi dessa última frase. Pode repetir ela rapidinho? A gente está estudando o zero desta função. Onde essa função... Essa é uma função. Veja ela... Esquece que é na derivada segunda. Chama ela de g de x. Você quer saber onde ela é zero. Ela é zero em x igual a 0, em x igual a 3, em x igual a menos 3. Concorda? Sim. Tem 3 zeros. Sendo que o 0, x igual a 3 e x igual a menos 3 tem multiplicidade 1. Ou seja, é um único zero. Aqui, porque tem x², é como se a gente escrevesse x vezes x. Tem multiplicidade 2. Pode ver a diferença? Sim, consigo. Aí, mais ou menos. Multiplicidade 2 quando acontece 2 vezes aquele zero. Aqui x² é x vezes x. Acontece 2 vezes. É o produto de 2 zeros. Quando x igual a 0, acontece 2 vezes. Então, quando isso acontece, não há mudança de sinal ao passar daquele zero. Ok? Ok. Mas esse é um detalhe, vamos pensar nisso. Então, se você juntar todas essas informações, então refaz depois esse exercício lá em casa, você vai ver que, de fato, quando você vai esboçar o gráfico dessa função, a gente viu que tinha um zero aqui, o mínimo no zero, e tinha troca de concavidade em 3. Então, passa de cabeça por cima a cabeça por baixo. Aqui a gente viu. Então, vai ser assim.
Ok? Bom, e eu esqueci de fazer também o outro lado, ok? Então, deveria ter também, acho que vai ter algo assim também do outro lado, mas completar, então, eu devo corrigir isso aqui. Completar, que vai ser assim também. Então, vai ter o -3 aqui, ok? Deve completar o estudo aqui. Mas aqui, pode ver que quando vai fazer o sinal da derivada, aqui vai dar o mesmo, vai ser cabeça por baixo. Então, aqui também vai ser assim, ok? Vai ter o outro ponto de inflexão no 3. Lembra uma onda senoidal. Ok? Ou um vaso, eu não sei. Essa definição, cada um enxerga uma coisa diferente. Entenderam? Porque vocês depois devem fazer desenho, ok? A partir desses dois estudos, ok? Certo. Uhum. Ok? Agora, ok. Bom, outro exercício, exponencial do arco tangente de x. Esse exercício 52. Vou rapidamente, somente para você ver o método, ok? Porque depois a gente vai querer fazer limites. Espera aqui. Ok. Então, o arco tangente, a gente deve lembrar que o arco tangente é definido para qualquer valor de x. O valor da tangente lá, da menos infinito a mais infinito. Então, exponencial do arco tangente de x é uma função que geralmente é definida para qualquer. Agora, para fazer a derivada, eu devo usar a regra da composição, concorda? Não? Porque aquele exponencial, arco tangente está lá no expoente, então vou usar a derivada da função composta. Então, vou fazer a derivada do exponencial de u vezes o que está lá no expoente de u. E, então, a derivada de u é de u, ou seja, arco tangente de x, exponencial do arco tangente de x. Todos os exponenciais são sempre positivos, então, aquela parte é sempre positiva. A derivada do arco tangente é 1 dividido 1 mais x. A gente viu lá em sala de aula. Agora, esse é sempre positivo, concorda? Professora, posso fazer uma pergunta? Por que tá 1 mais x ao quadrado ao invés de, tipo, 1 mais x? Não, porque Daniel, a gente fez isso 2 vezes em sala de aula, não vou refazer. Vai na parte de derivada das inversas da função trigonométrica, tá bom? Não, não é isso. É que você disse que tá 1 sobre 1 mais x, mas ali tá 1 sobre 1 mais x ao quadrado. É essa a questão. Não, esse é a derivada do arco tangente. É 1 Ok. dividido 1 mais x quadrado, não tem outra. Certo, Tá ok. bom? Ok, eu disse que esse é sempre positiva. Concorda, não? Sim, concordo. Esse é sempre positiva. Então, a derivada nunca é zero. Ela é definida, e também o domínio da derivada é tudo R. Então, não tem ponto crítico onde a derivada não esteja definida. Ela é sempre positiva. Então, o que pode concluir a respeito dessa função? Ela não tem máximo nem mínimo local, né? Ela é crescente sempre. Ótimo. Então, mas pode ter ponto de inflexão, sempre aquele discurso. Então, quando você vai calcular a derivada segunda, que concordo com você, é um pouco feiozinha, mas no final, somente paciência, porque no final sai direitinho, não sai tão complicado. Novamente, estudo muito fácil, porque essa parte é sempre positiva, essa parte é sempre positiva, diferente de zero. Então, o único ponto onde ela é zero é o meio, concorda, não? Somente aquele ponto é zero. E é fácil também ver que para x maior que o meio, ela é negativa, porque essa parte ganha, e para x menor que o meio, o 1 ganha, é positiva. Então, no meio, há uma mudança de concavidade, é um ponto de inflexão, realmente, x igual ao meio,
ela passa de concavidade por cima, concavidade por baixo. Sim? Sim. Ok? Então, é uma função sempre crescente que muda de concavidade. Ok? Então, assim, tipo assim. Ok? Bom, aqui eu depois coloquei outro exercício somente para lembrar, mas agora vamos passar o limite. Isso vamos fazer depois na última aula. Então, tem pergunta agora? Entenderam sobre essa coisa da concavidade, Daniel? Ficou claro a concavidade? Mais ou menos, eu vou dar uma revisada no material para poder entender. Daniel, a definição de concavidade é essa daqui. Espera aqui. Teste da concavidade. Quando a derivada segunda é positiva, é côncava por cima. Quando a derivada segunda é negativa, é côncava Negativa, por baixo. côncava para baixo. Entende? Ou seja, se é côncava para baixo e for negativo, sorrisinho. Se for para cima e positivo, se for para cima e positivo é um sorrisinho. Se for para baixo negativo, tá tristonho. Exatamente. Entende? Por isso eu acho uma maneira mais fácil de se lembrar. Mas se você ter dúvida, lembra o exemplo do x² e menos x². Entende? Esse eu acho que é exemplo padrão. Entende? Certo. Bom, então agora vamos fazer somente 2 minutinhos, gente. Eu queria falar de limite no infinito. Que voltamos lá na seção 2.6, que a gente falou um pouco lá de assíntota, mas vamos voltar a ver todas essas definições direitinho, tá bom? Então, vamos fazer somente 2 minutinhos, depois a gente faz meia hora disso. Pode ser? Pode. Sim. Ok, então vamos fazer 5 minutos e depois vamos fazer meia hora disso. Então, vou dar uma pausa aqui. Vamos dar uma definição mais formal disso, ok? Então, aqui, essas são as passagens que a gente está vendo. No caso específico, se essa for uma função, a gente iria dizer que a função, quando x vai crescendo, ela vai aproximando uma constante. Nesse caso, seria uma reta constante horizontal, que a gente vai ver que vai se chamar assíntota, e para ser uma reta horizontal, a equação da reta vai ser y igual a 1, ok? Na assíntota verticais era x igual a uma constante, para a assíntota horizontal é y igual a uma constante. E a gente vai ver isso com mais detalhe agora, era somente para dar um exemplo, em um caso específico, você vê que o gráfico desta função, se você vai ver que essa função, se calcular a derivada primeira, você vai ver que tem um mínimo aqui em menos 1, ok? E depois ela tem esse tipo de comportamento. Tá bom. Desculpe, no 0, que vale menos 1, e depois ela vai crescendo do lado do outro e tem não passa desse teto. Agora, que não passa desse teto, também a gente poderia ver intuitivamente aqui, não? Porque, vamos ver. Perdão, que não consigo. Ó. Esse é o numerador, esse é o denominador. É o numerador e o denominador. Qual é o maior? Para qualquer valor de x? Eles são. O de baixo é maior. É sempre maior, não? Então, esse é sempre menor que 1, concorda? Então, mas assim, quando x cresce, esta diferença diminui, porque aquela menos 1 mais 1 vai diminuir de importância, não? Então, por isso, esse teto aqui, porque nunca chega lá, mas vai se aproximando, porque aquele menos 1 mais 1 são menos importantes, concorda? Sim, sim. Então, Certo. deve ter essa intuição, ver a fórmula, logo falar, isso é menor que 1. Aí já sabe, ok?
e faça esta aproximação, aí já tem uma intuição sobre assíntotas. Bom, então, vamos ver a definição mais formal, ok? Seja f uma função definida em algum intervalo de 0 a mais infinito, ou seja, o intervalo deve se esticar até lá, poderia ir para x que tende a infinito, então, o limite da f de x para x que tende a infinito igual a L, onde aqui L se entende um número real, finito, significa que para todo epsilon maior que 0, existe um n epsilon positivo tal que, se x é maior desta nzão, a f de x, em valor absoluto, é próxima do Lzão. Ou seja, veja bem, aqui os desenhos dá para entender muito bem. Então, a função antes pode fazer qualquer coisa. A partir de n, todos os valores de f ficam dentro desta faixa entre L menos epsilon, L mais epsilon. Dá para entender? Porque esse daqui significa nada mais que f de x é menor de... Então, f de x é menor que L mais epsilon e de maior de L menos epsilon. Concorda? Essa desigualdade significa isso. Sim? Certo. Então, no desenho Sim. significa isso, que a partir... Sempre existe um N e eu aqui pego um epsilon. A partir daquele epsilon sempre vai existir um N onde a função se queda dentro daquela faixa. Ok? Não importa que epsilon eu vou pegar. Vou pegar um epsilon menorzinho. Aí dever ir mais para frente. Ok? Porque o meu epsilon for menor. Ok? Sim? Então, se eu quero uma precisão maior, talvez eu devo pegar x maiorzinho. Ok? Esse epsilon seria quanto preciso eu estou avaliando aquele limite, aquela vizinhança do Lzão. Ok? Sim? Então, quem pode me dar um contra-exemplo quando esse limite não existe? Quando o x é menor do que n, Não. Um exemplo de função. Onde quando não a existe. função ela é indefinida. Não, mas vamos dar um exemplo. F de x igual onde esse limite não existe. Tem uma intuição certa, mas eu quero um exemplo, Daniel. Quando f de x tende ao infinito, Sim, mas vamos dar um exemplo. F de x igual uma função. F de x igual seno de x. Não é? Porque o que acontece quando x cresce? Vá, menos 1, 1, menos 1, 1, menos 1, 1. Fica nem barata louca. Não, Entende? Então, esse daqui não existe o limite de seno de x para x que vai mais infinito. Entende por quê? Porque vai oscilando, não vai para um valor. Sim? positivo. Ok. Então, ok. Bom, então, a mesma coisa você pode falar para o limite para x que vai para menos infinito. Aí vai dizer que significa para todo epsilon maior que 0, existe um n, tal que quando x é menor daquele nzão, aí vou me aproximando daquele limite. Então, é especular, ok? Menos infinito, mais infinito, exatamente fala que a partir de um n, a função se aproxima daquele limite. Antes, ela pode fazer a loucura que quer. Aqui pode fazer assim. Mas depois vai, para n grande, vai se aproximando daquele limite. Então, aqui peguei alguns exemplos. Então, veja bem. Por exemplo, a função 1 sobre x. Para ver aquele epsilon. Então, a função 1 sobre x. E eu vou dizer que 0... O que significa naquela definição? Significa que a f de x, essa seria f de x
menos zero seja menor que epsilon, ok? Mas esse é zero, então, isso se reduz a essa desigualdade. Todo mundo está de acordo? Aham. Agora, o valor absoluto, o módulo de 1 sobre x, é igual a 1 sobre o módulo de x. Isso é evidente. Agora, eu posso trocar, então, isso significa que x deve ser maior que 1 sobre epsilon, ou seja, aquele n epsilon, tal que a função fica presa, próxima, epsilon próxima de zero, é suficiente pegar o n epsilon igual a 1 sobre epsilon. Aí pode ver que se epsilon é pequeno, 1 sobre epsilon é um número maior, bem maior que 1, concorda, não? Aham. Ok? Então, em particular, nesse desenho que lá que tem no seu livro, mostra que se epsilon igual a 1, aí é suficiente pegar, aqui vou substituir 1, é suficiente pegar n igual a 1 para ficar dentro deste intervalo para x que é grande. Se eu vou pegar epsilon igual a 0,2, agora se epsilon igual a 0,2, 1 sobre 0,2 vai dar n igual a 5. E eu preciso considerar todo x acima de 5 para ficar dentro daquela faixa menor, porque agora é entre 0,2 e menos 0,2 aqui, entre menos. Aí, se eu vou pegar 0,1, aí vai ser 1 dividido 0,1, o meu n vai ser 10. Aí, aquela faixa vai ser mais para lá. Está enxergando isso nesse exemplo? Aham. Então, isso é somente a aplicação daquela definição. Você, para qualquer epsilon, pode encontrar n de epsilon tal que todos os valores da f de x são próximos daquele limite, que nesse caso era zero. Ok? Uhum. Bom, isso para dar um exemplo. Bom, então, agora, como o Daniel falou antes, pode ser que aquele limite não seja finito. Então, seja f de x uma função definida em algum intervalo de zero mais infinito, o limite da f de x para x que tende a infinito é infinito. O que significa? Significa que para qualquer valor de mzão, existe um correspondente n tal que todos os valores da f são para x maior que n, e todos os valores da f são acima daquele valor. E eu tento limitar a função e não consigo. Ela vai sempre crescendo. Tipo a função f de x igual a x quadrado, não? Quando x vai para infinito, ela vai continuando crescendo. Não tem um número finito que ela vai... não consigo colocar o limiar. Ela vai sempre crescendo, não é? Sim? Gente, tem uma intuição? Sim. Eu quero? Bom, então, quais são os comportamentos das funções quando x, diferentes tipos de comportamento possíveis, quando x cresce para mais infinito ou menos infinito? A gente viu, tipo a função x quadrado, ela pode ir para mais infinito quando x cresce, e pode sempre ir para mais infinito quando o x vai para menos infinito. Ela vai crescendo dos dois lados, concorda? Pode ter funções tipo y igual a menos x. Ela vai para menos infinito quando o x vai para mais infinito, e vai para mais infinito quando o x vai para menos infinito. Concorda? Gente, concorda assim ou não? Sim. Não? Assim, vai substituir infinito aqui dentro, não? Ela vai, sim? Cresce, 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 ou decresce, decresce, decresce. Então, sim? Certo. Sim. Ou a gente viu, pode ter a função seno, onde esse limite não existe, porque ela vai continuando oscilando. Assim, não vai mais um, menos um, assim, aí tem um, menos um. Ela vai oscilando e esse limite não existe, porque ela vai oscilando.
como ela chega, então, a esse limite, ela pode chegar por baixo e ficar para lá, pode chegar por cima, pode ter um comportamento oscilatório ao redor desse limite, como, por exemplo, esta função aqui, o mais exponencial de menos x vezes seno de x, ela vai oscilando, mas esse exponencial vai conseguir que esse limite exista, porque isso vai diminuindo e vai, eventualmente, isso daqui vai para zero, concorda? Como o número de Euler vai eventualmente para zero? Como assim? Porque não é o número de Euler, é a função exponencial. É exponencial de menos x, não é? Entende? É a Ou função seja, esse exponencial. menos x tende a zero. Não, não é que tende a zero. Ó, vai vir a função exponencial, e a função exponencial de menos x. A gente viu as funções gerais a de menos x, o a de x. Isso seria como 1 sobre ex. A gente viu essa função. E menos x seria essa função, 1 sobre a exponencial de x. A gente viu, Daniel, viu essa função exponencial de x, viu que a derivada exponencial de x, a derivada segunda exponencial de x é, ok? Então, essa exponencial de x, ela seria uma função crescente. 1 sobre exponencial de x, essa É uma seria... função decrescente. Sim, não? Porque assim, é sempre faz o oposto, não? Se exponencial de x faz assim, a outra decresce 1 sobre, não? Você vê, seria, porque, veja bem, se o limite de exponencial de x seria mais infinito, para x que vai a mais infinito, agora o limite de 1 sobre exponencial de x, aqui embaixo cresce para mais infinito, aqui vai para zero, concorda? Sim, concordo. Ok. Bom, definição. Seja f uma função definida em algum intervalo de c a mais infinito, então, esse limite de f de x para x que tende a mais infinito igual a L, significa que os valores de f de x podem ficar arbitrariamente próximo de L, ao tornar o x suficientemente grande. Aquele limite que a gente viu com epsilon é n, é isso que significa aquela figura, não? Bom, isso já a gente viu. Então, vamos lá, vamos calcular esse limite. Então, vamos ver nesse caso. Então, aqui a gente lembra daquelas propriedades dos limites. Aqui a gente tem essa função, é o produto de duas funções, não? E a gente viu que se vale o mesmo tipo de propriedade de limite que a gente viu, sendo que se o limite das duas funções, então, se existe o limite de f1 de x e existe o limite de f1, f2 de x, sei lá, isso seja igual a L2, isso seja igual a L1, então, realmente, a gente poderia dizer que o limite desse aqui seria igual ao limite de 1 sobre x, para x que vai a mais infinito, vezes o limite de seno de x, para x que vai a mais infinito. Se os dois existirem, esse limite existe? A gente... Sim, ele existe. Pera. É zero. Sim. Muito bem, muito bem. Então, esse limite existe. É de zero, ótimo. Mas esse limite não existe. Não. Então, a gente não pode fazer isso. Não pode fazer isso desse jeito. Não pode dizer, para calcular aquele limite, que o limite do produto é igual ao produto do limite. Mas, se lembra o que podemos usar? A gente já viu aqueles... Mas
Aquele sanduíche, gente, não esqueça o sanduíche. Então, o que a gente pode dizer, então? Não podemos usar isso, mas o que podemos usar? E seno de x é sempre. Sim, Tá sempre entre 1 e menos 1, né? E 1 exatamente. e menos 1 vezes 0. Exatamente, a Igual gente vai usar o critério do confronto, não? Que esse sempre assim, então aqui esse sempre menor ou igual de 1 sobre x é maior ou igual de menos 1 sobre x. E agora sim que a gente pode usar o teorema do confronto, a gente vai mandar, porque isso daqui para x que vai a mais infinito vai para zero, esse daqui para x que vai a mais infinito vai para zero, então o que está no meio vai para zero, sim? Sim, porque se algo está alimentado tanto para baixo quanto para cima a zero, esse algo no meio, tipo assim, provavelmente será zero. Não, provavelmente é zero. Ele fica preso, porque ele preso entre duas coisas que vão para zero. Onde ele vai? Não tem como escapar. Entende? Sim? Sim. Então, bom, aqui escrevi tudo. O que é? Bom, então vamos fazer agora ver outra definição. Y igual a L é chamada de assíntota horizontal da curva y igual a f de x se ou o limite para x que vai a mais infinito. Espera um segundo. O limite para x que vai mais infinito igual a L, ou o limite para x que vai menos infinito igual a L. Ok? Ou, pelo menos um dos dois. Então, no máximo, uma função, na f de x, pode ter duas assíntotas, não? Porque tem dois limites, não tem mais que dois limites, não? Duas assíntotas horizontais. Mas a gente vai ver que pode ter assíntota também oblíqua. Mas vamos por parte. Encontre as assíntotas horizontais e verticais da curva y igual 2x mais 1 e x menos 1. Espera que o Eduardo ficou fora. Então, gente, qual vai ser? Vamos começar com a assíntota verticais. Então, as assíntotas verticais são o zero do... Aqui vai ser o zero do denominador, não? Então, sim. qual vai ser a assíntota vertical? Vai ser 2. X igual 2. X igual 2. É o nareta. Okay? Sim. Então, a assíntota vertical vai ser aqui onde x menos 2 igual a 0, ou seja, x igual a 2. Então, a assíntota vertical tem uma. Então, a gente vai fazer logo. Ok? Vai ser 2. Essa é a nossa assíntota. Então, a gente vai logo escrever x igual a 2. Ótimo. Aí tem a nossa assíntota. Além disso, é muito fácil calcular qual vai ser o valor da f no zero. É sempre bom fazer logo o que você pode... Então, isso aqui vai ser a nossa f de x. A função, isso igual a f de x. Então, qual vai ser f de zero? Vai ser um... Não. Acho que menos meio. Menos meio, ótimo. Vai ser menos Menos meio. meio. Então, vamos logo marcar esse ponto. Vai fazer o que é fácil fazer logo. Isso passa para aqui, a curva. Ok, menos meio. E você pode fazer, sei lá, f de 1, tudo que é fácil fazer, a f de 1 vai ser menos... f de 1 vai ser menos 3, não? Gente? Oi? Repete ou eu não entendi? F de 1, quanto vai ser? F1 vai ser 3 sobre menos 1, então menos 3. Menos 3. Ok, então o F de 1 vai ser mais para baixo aqui, não? Menos 3. Isso somente para ter uma indicação, que parece que a sua curva... Ops.
Gente, fiz errado aqui. Ctrl Z. Não sei se aqui é GoodNotes, esse aqui, né? Ah, sim. Então, esse daqui, parece que essa assíntota pode ser indicação que vai para mais infinito, não? Sim, comportamento da função. Bom, vamos ver. Então, ok, assíntota horizontais. Quando você vai fazer assíntota horizontais, é aquela coisa, não? Você pode ver que vou negligenciar a constante, então, acima ganha 2x, abaixo ganha o x, então deveria dar 2. Fazendo formalmente, como a gente falou, fazendo direitinho, como você deve fazer na prova, ok? Vai fatorar o x, o monômio de origem maior, nesse caso o x. Aí vai fatorar x, aí fica 2 mais 1 sobre x, e por baixo x, aqui vai ficar 2 menos 2 sobre x. Concorda? Aqui vou simplificar o x, então vai sobrar isso daqui. Agora vou usar aquela propriedade do limite, que o limite da soma igual à soma do limite, porque todos esses limites existem. Esse limite daqui vai para zero, esse limite daqui vai para zero, então, realmente, isso vai dar 2. Sim? Aham. Isso vai dar 2 no limite de x, que vai para mais infinito. E quando x vai para menos infinito, vai ser a mesma coisa, não? Ok. Uhum. Ok. Então, a gente aqui vai dizer que tem uma assíntota horizontal que é y igual a 2. Ok? Ok. Bom, aqui veja bem, esse é o exercício no final daquela seção 2.6. Esse é um exercício com uma figura já desenhada. Aí eu já acrescentei. Aí, para a função f, cujo gráfico é dado, diga quais são. Limite para x que vai para 2. Limite para x que vai a menos 1. Limite para x que vai a menos infinito. Então, aqui, para x que vai a menos infinito, você vê que a função aqui vai oscilando, e vai sempre diminuindo, aproximando esse valor de 2. Então, por isso, a gente escreveu aqui, eu escrevi aqui, que o limite vai para 2. Quando a função aqui vai para x, que vai mais infinito, você vê que aqui ela está fazendo assim, depois vai se aproximar desse valor desta reta horizontal, isso vai ser y igual a 1. Então, nesse caso desta função no gráfico, ela tem duas assíntotas horizontais. Y igual a 2, que corresponde ao limite, e y igual a 1, que corresponde ao outro limite. Ficou claro? Aham. Depois ela tem dois assíntotas horizontais, verticais, que são essa daqui, e x igual a menos 1, e x igual a 2. Ok? Aham. Ok? Então, esse exercício 3, no final da seção 2.6. Aí tem outros exercícios aqui, 4, aí depois vou deixar aqui. 5, esboça o gráfico da função data no exemplo, aí você deve pensar o gráfico na função que vai verificar todos os seus limites, ok? Por exemplo, eu fiz essa daqui. Bom, agora, somente para facilitar a sua vida, depois a gente deixa você, esse teorema, se R for maior que 0, for um número racional, então, 1 sobre o limite de x que vai para infinito de 1 sobre x potência R é 0, ok? Se R for positivo, se R positivo for um número racional, tá, que x seja definida para todo x. Então, esse daqui também é menos infinito, tá bom? Então, aí vamos fazer um exemplo aqui. Tem esse exercício que eu vou deixar para você fazer para a próxima aula, e a gente vai retomar esse daqui na próxima aula. Qual é a intuição? Lembra a intuição?
esse daqui, primeiramente, veja o domínio de definição dessa função. Onde está definida a função por cima? Nesse caso, é todos os reais. Todos os Todos reais. Uhum. Aqui por baixo, o único problema seria 5/3. Mas a gente vai considerar o limite para mais ou menos infinito. Então, estamos longe de 5/3, não é? Uhum. Então, o domínio dessa função realmente seria menos infinito, 5/3, união 5/3, mais infinito. Mas, então, quando a gente vai considerar esse limite, está para o x grande, está longe de x, 5/3. Então, podemos fazer isso no limite. Então, não tem impedimento, ok? Podemos. Aham. Então, uma vez que faz esse limite, quando o x é grande, lembra a intuição que eu falei para você? Quando o x é grande, quem vai ganhar? 2x² ou 1? É 2x². Então, quando o x é grande, você pode esquecer isso 1 e você pode esquecer isso 1. Então, você vai aproximar esta função para raiz de 2, x vai ser 2 dividido raiz de 2. Olha só, e aqui vai ser 3x. Raiz de x² vai ser, isso vai ser como você... X. Vai ser 3, vai ser como valor absoluto de x dividido x, não é? Uhum. Sendo que no limite para x que vai para mais infinito, isso se comporta como 1. X que vai para mais infinito. Quando x se comporta no limite de x que vai para menos infinito, aí aquele se comporta como menos 1, não é? Aí, por isso é bom se lembrar desse valor absoluto. Então, o limite para x, no limite para x que vai a mais infinito, esse daqui vai ser como Aproximadamente raiz de 2/3, né? 2/3, no limite de x que vai para mais infinito, ok? E quando x vai para menos infinito, vai ser com sinal menos, não? Então, vão ver esse exercício, vão fazer esse ótimo exercício para determinar o estudo dessa função, a assíntota, etc. E depois a gente vê na próxima aula, tá bom? Tá certo. Mas tenta estudar toda o 2.6, porque a gente vai acabar. Mas tenta, antes da sexta-feira, ter já estudado o 2.6, porque estamos um pouco apressados. E falta falar da noção de assíntota oblíqua, okay? Porque a gente viu vertical, porque sim, porque uma função poderia ter um comportamento assim, entende? Sim. Isso daqui seria que vai se aproximar de uma reta, mas que não é nem horizontal nem vertical. Okay? Tá certo. Ok, gente. Então, até sexta. Tá bom? Tchau, professora. Tchau, gente. Tchau. Bom final de feriado. Tchau.